Fala pessoal, como vocês estão? Estamos dando início a mais um Christos Talk. Estou aqui com o Johan, né? E hoje a gente tem um convidado mais que especial, como vocês já devem ter visto no título. Estou aqui com o Igor Tade, casado, pai de família, filho de Deus, pastor, missionário, ex-atleta. Igor, por favor, se apresente para o pessoal. Tudo um pouco, né? Prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Me sinto honrado pelo convite. Tenho certeza que esse tempo foi preparado pelo Senhor e vai ser uma alegria poder compartilhar com você um pouco da minha história. Como já foi abordado um pouco aqui, eu sou o Igor Tade, pastor, pai de duas princesas, a Betina e a Lorena, marido da Bruna, esposo da Bruna. Sou natural de Santos, São Paulo, moro em Curitiba já fazem 5 anos e hoje eu tenho a alegria de poder estar aqui nessa terra que eu creio que vai ser inteiramente alcançada pelo Senhor através Amém. da vida de cada um de nós, que é Florianópolis, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos inspirar e nos marcar nesse tempo aqui. Então é uma alegria estar com vocês e vamos, né? Simbora, Tá né? começando, vamos para cima. Isso é uma alegria. Gente, o Igor ele tem uma história assim, sem sombra de dúvidas, impressionante. E hoje a gente vai estar abordando alguns aspectos da história dele, tanto do passado quanto o que ele tem vivido, tanto questões ministeriais e até mesmo profissional, né, que é o que vai identificar com o público. Então, fique aí até o final e glória a Deus, né? Desde já chamar pela presença do Espírito Santo, que é que vai fazer a diferença em nosso meio, alcançar as vidas, assim como o testemunho dele tocou os nossos corações. Igor, nos dê uma palhinha da sua história, né? Como foi sua conversão, como foi seu crescimento na igreja, desde até a ascensão ao profissional, né? Que o podcast é contigo, Legal. então fique à vontade. A minha história ela é atípica. Primeiro porque, não sei se chegou a comentar, eu fui atleta de futebol profissional. Joguei profissionalmente cerca de 14 anos, né? Então eu venho de uma família muito humilde. Para vocês terem um pouco de noção, minha mãe ela veio do Sergipe, juntamente com a minha avó e mais 4 irmãos, dentro de um navio para Santos, São Paulo. Então eu nasci numa família que era muito provinciana, então tudo aquilo que elas conheciam era Santos. Nasceram em Santos, cresceram em Santos e de Santos não queriam sair. E Deus ele acaba me escolhendo a dedos para mudar uma cultura familiar. E essa transformação de cultura, ela não se restringiu apenas a algo geográfico. Ela impactou também esse caminho, essa direção espiritual. E então eu acabo nascendo nessa família onde meu pai tentou ser jogador de futebol profissional e não foi por circunstância da vida. Ele então perde o pai com 13 anos de idade. E ali ele teve que, como o irmão mais velho, se superar e cuidar dos outros irmãos e acaba abortando um processo da vida dele. O Igor então está ali crescendo, né, com 10 anos de idade, ele entra nas categorias de base do Santos Futebol Clube, no futsal, e começa a desfrutar de algumas experiências através do esporte, mas eu nunca me via como um atleta excelente. Eu tinha, obviamente, talento, porque ninguém vai para uma categoria de base de um Santos Futebol Clube sem talento. Mas se eu fosse me analisar diante de diversas outras pessoas, eu jamais me colocaria como um jogador de destaque, por aquele quadro que eu observava. Então eu vou crescendo e eu vejo que Deus ele vai produzindo algumas questões em relação ao meu desenvolvimento no esporte. Cresceu num lar cristão. Família já era... Que não era cristã, então eu tenho um pai que hoje sim, e eu vou contar um pouco da história dele depois pra frente, mas um pai que se dizia católico sem frequentar uma missa. Então, sabia quem era Jesus. Então você já, como você já muitos sabe no o Brasil. panorama, exato. A minha mãe, ela é cristã, então ela já vinha construindo solitariamente dentro da nossa casa essa caminhada com Jesus, e as minhas irmãs não eram. Então eu tenho uma irmã ali que acaba sendo inspirada pela minha mãe, a Thaís, a irmã do meio. Ela acaba sendo inspirada pela minha mãe e se converte. E a minha irmã, ela sempre foi alguém de muita referência para mim, em todos os âmbitos, assim, princípios acadêmicos. Ela tem 3 faculdades. Alguém caráter cristão. Ela é aquela pessoa que você olha e você fala assim, eu vejo Jesus nitidamente nela. Então foi alguém que me inspirou
a entender o que Jesus era capaz de fazer na vida de alguém. Então Quantos anos de diferença dela? Tu e ela? ela tá com 40 e... Foi aí uns 5 anos, acredito 5 anos. que perto disso. Então eu tô crescendo nesse ambiente, a minha irmã se converte primeiro e eu ali com 13 para 14 anos já tinha vivido uma transição. Então eu estava no futebol, no futsal, e eu sou convidado para fazer um teste no campo. E ali nessa transição já começo a me reconhecer mais. Eu começo a me sentir pertencente ao ambiente. Futsal corre muito, né? É uma loucura para cima e para baixo. E eu sou um pouco mais analítico, então analítico quer ter tempo para pensar, quer refrigerar Respirar as ideias, dentro de campo. exato. E o campo me possibilitava isso. Então eu gostava de ter tempo para dominar bem a bola. Eu sempre gostei dessa parte técnica do futebol. E o futsal ele é mais dinâmico. Então quando eu entro no campo eu já evoluo um pouco mais. Eu já começo a projetar algumas coisas, mas ainda não me via como um destaque. Eu chego ali com meus 14 anos de idade e eu tenho o meu grande encontro com Deus. A minha irmã, ela tinha conhecido uma outra amiga e eles iam numa reunião da Assembleia. Eu brinco, né? Que todo mundo tem alguma coisa com a Assembleia na história. Né? Em algum momento alguém passou pela Assembleia. Alguém apareceu no meio do nada e falou assim, Jesus chegou, né? E ali então a minha irmã, ela... tem alguém na família. É verdade. A minha irmã então, ela me convida para ir numa reunião. Essa reunião era no fundo de uma casa. E ela me chama e chama um amigo meu que também jogava comigo no Santos. E a gente chega, eu não conhecia muito, então eu já frequentava algumas reuniões de atletas, né? Porque no ambiente esportivo tem muito essa propagação do evangelho. Acredito que, só abrindo um parênteses aqui, que é uma deficiência que nós temos como igreja, é que o meio esportivo ele foi muito evangelizado e pouco discipulado. Então são pessoas que são simpatizantes de Jesus que não conhecem profundamente. O evangelho chegou, mas não amadureceu. Exato. Porque a maturidade cristã ela vem com troca de experiências. Então o discipulado promove isso. E quando eu só comunico, eu deixo de desenvolver o outro. Né? Então eu creio que nessa relação interpessoal, Deus ele faz um crescimento mútuo acontecer. Infelizmente no esporte, por diversos fatores que a gente aborda isso depois. Mas então eu começo a abrir os meus olhos através dessas reuniões de atletas de Cristo. Tinham muitos, né? Acontecia muito, inclusive ia para reuniões que o Neymar estava. Então o pessoal de Santos, todos que conheciam de alguma forma Jesus, frequentavam essas reuniões. Só que eu não conhecia profundamente o evangelho. Eu não tinha tido experiências com a igreja local. E eu sou convidado para essa reunião. Eu chego lá nessa casa e tinham 20 cadeiras na casa. Reunião da Rinodê. Tipo isso. Você tá conversando com alguém, aí sai o iPad debaixo da mesa. Então, eu queria te mostrar. E ali eu chego naquela reunião, eu sento nas cadeiras. E cheio, né? 20 lugares. Então, só com os meus amigos já tinha ali uns 5, né? Olha. Minha irmã e os amigos que jogavam. E eu lembro que eu sento nas últimas fileiras. E aí chega um pastor que era visitante numa Assembleia do Nordeste com o violãozinho dele. E aí ele começa falando, sejam bem-vindos. Eu lembro dessa experiência como se fosse agora. Sejam bem-vindos, hoje é a sexta-feira da libertação. Falei, Olha que só. negócio é esse? O nome já dá um frio na barriga, né? É verdade. Libertação, o que tá acontecendo aí? E eu, como um leigo no assunto, já fico apreensivo. E ali com as 20 cadeiras, eles tiram mais 7 cadeiras porque o pastor pede. Eu gostaria de trazer aqui na frente 7 pessoas. E então ele põe 7 cadeiras lá, que seria um púlpito, né? Ali no chão, na parte que ele estava ministrando. Ele começa a ministrar o louvor. Então ele tira o violão e começa a orar. E ele fala, Senhor, me mostra quem são as pessoas. E ele começa no meio da igreja e fala, você, não eu. Uma outra pessoa, vem aqui, você pode sentar aqui. Chamar você, e chega na sexta. Ele chama uma moça e na sétima ele ora de novo e fala, Senhor, eu não quero errar. Me mostra quem é.
E eu lá na última cadeira, falando, lascou, sou eu. Eu sabia Já sentiu, já. que Deus tinha algo para fazer na minha vida naquele dia. Glória a Deus. Isso com 15 anos. 14 anos de 14 idade. anos. E então ele fica uns 5 minutos falando, Deus, não me deixe errar. Me mostra quem é. E então ele fala, filho, você... E tinha um amigo, como eram poucas cadeiras, tinha um amigo na minha frente. Aí eu já me escondi atrás dele assim. Eu falei, essa vai passar. Aí ele falou, eu? Aí ele, não, você atrás. Era eu. Pensa que 5 metros pareciam 20 quilômetros. 60 passos para Cada chegar. passo era uma oração falando, Deus, o que está acontecendo? O que vai acontecer ali? Então eu vou, sento na 7ª cadeira e ele começa a ministrar. E a ministração dele foi bem peculiar porque ele começa a trazer vários momentos do que a palavra dizia. Ele começa a falar sobre a peregrinação de Jesus e ele fala, então, Jesus estava andando e encontra um jovem rico. E esse jovem rico trocou a sua salvação pelos seus recursos. Ele vira para o primeiro rapaz e ele fala, e você tem feito a mesma coisa. Mamon tem sido seu Deus, aquele cara fica endemoniado. Assim, na lata. Assim na lata. Uau. Eu falei, não é possível. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu falei, que negócio é esse? E o rapaz uivando lá, e eu muito assustado. E ele vai e põe as mãos sobre aquele rapaz, expulsa aquele demônio. E aí foi uma comoção, o rapaz chorando muito, e ele continua a pregar. E Jesus, então, enquanto ele andava, aí ele fala da mulher adúltera. Ele ministrando sobre a mulher adúltera, ele vira para a moça e ele fala, você tem vivido uma vida de promiscuidade. Isso. Aquela mulher fica endemoniada. E eu na 7ª cadeira. Foi só 2 até. Roleta russa. Deus, muda essa dinâmica. Se arrependeu de Deus, tudo. muda essa dinâmica aí. Ai, Eu não tô Jesus. achando legal. Como que eu... Aí a 3ª, a mesma coisa. A 4ª, a mesma coisa. Eu falei, tá ficando ruim o negócio aqui. Vai dar ruim. A 5ª, a mesma coisa. Aí virei crente. Deus, meu coração é teu, minha vida sempre foi tua. Comecei a orar lá sozinho. Falei, pai, Se arrependeu por tudo. o Senhor conhece meu coração. Eu nunca quis fazer nada de errado. E aí eu começo ali a ser constrangido por Deus, a me autoanalisar. O Espírito Santo começa a me fazer reconhecer quem eu era, quão imerecedor eu era, quão necessitado da graça dele eu era. E ao mesmo tempo com muito medo do que poderia acontecer. O 6º e o 5º caem endemoniados também. Eu falei, lascou. Eu lembro que as minhas últimas palavras foi a seguinte, Deus, o Senhor sabe que eu tenho minhas dificuldades, eu não sou perfeito, mas o Senhor sabe mais do que tudo que eu não quero sair daqui da forma que eu entrei. Se precisar fazer qualquer coisa, faça. Mas eu quero ter convicção que a minha vida por inteira é tua. Que vai mudar. Que vai mudar pra sempre. Aí, beleza. Aí eu brinco, né? Eu falei, velho, como que será que começa? É o pelo que levanta, é a voz que engrossa? Até o tela preta. Apagão, qual que é a próxima? E eu fiquei apreensivo, realmente esperando essas coisas, porque eu não conhecia nada. E eu falei, aí eu ficava fazendo um barulho com a voz assim pra ver se saia alguma coisa mais grossa, eu era com medo. Imagina, 14 anos de idade. Aí daqui a pouco o pastor vai pra frente do púlpito, ele vira pra igreja e fala o seguinte, e no 7º dia os planos do Senhor foram completos. Ele vira pra mim e fala, filho, levanta. Aí eu falei, lascou, é o chefão. Chegou no chefão. É o ser humaninho lá que chegou agora e vai acabar com tudo. Eu falei, levanta? Eu falei, isso aqui deve ser mais poderoso. E aí ele... Eu nunca vi uma conversão assim. Cara, e aí eu desesperado, levantando com as pernas bambas, ele vira pra mim, ele tira o paletó dele e ele fala... Filho, Deus te chamou como um ministro para essa geração. Olha aí. E eu tô te dando o meu paletó. Ele pegou a Bíblia dele, colocou na minha mão e tô te entregando minha Bíblia. Para que você saiba que ele vai te levar para andar aos 4 cantos desse mundo pregando o Evangelho. E um dia você vai ver que uma multidão de pessoas
vai ouvir da parte de Deus através dos teus lábios. Ele ora por mim. E eu entro num estado de ranho, brincadeira, com perdão da palavra. Eu choro tanto, Um êxtase. mas tanto, que ali é como se Deus ele tivesse arrancado tudo que tinha dentro e colocado uma nova percepção do que era a vida. O jovem que tinha vontade de ter o carro do ano, jogar em estádios lotados, jogar campeonatos importantes, então começa a ver uma transformação de visão. Deus me fazendo me apaixonar pela leitura da palavra, me fazendo amar as pessoas que estavam ao meu redor, porque existe uma diferença entre você conviver e amar. O amor ele faz você abdicar da sua própria vida para servir o outro. Então você não se relaciona mais, que está muito na moda, inclusive hoje em dia, as conexões. Sim. Conexão é vazia, conexão é por ambição. Relacionamento não. Por Relacionamento oportunidade, né? Relacionamento é por amor. Você está disposto a doar. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então se não tem morte, não tem multiplicação. Então eu comecei a entender algumas alterações no meu estado. Assim, no ser humano que eu era. E ali Deus ele começa a gradativamente mudar a minha vida. Então, às vezes as pessoas, elas observam o Igor de hoje e acreditam que o Igor de hoje nasceu assim, de um dia para o outro ele se transformou no Igor de hoje. Não. O Igor de hoje precisou aprender valores do reino. O Igor de hoje precisou abrir mão de não ter relação sexual como todos os jovens ao meu redor faziam. O Igor de hoje teve que aprender a não ter a vida como uma ambição egoísta, mas usar a vida para servir outras pessoas. Então, gradativamente, Deus foi mudando os meus anseios e transformando meu coração. Isso na adolescência. 14 anos de idade. Então, Ali no ano 2000, mais ou menos. perto disso, aí Deus ele começa com 16, 17 anos a fazer com que eu me encontre com as palavras proféticas que eu recebi com 14. Nisso você foi para a Assembleia? Você foi... Não, nisso eu passo nesse processo de frequentar um pouco mais assiduamente as reuniões e eu entro numa igreja metodista, que era a igreja que a minha irmã ia. Olha aí. Então a minha irmã em Santos. Então minha irmã como minha referência, eu comecei a observar ela e seguir os mesmos passos. E aí eu vou para uma igreja metodista, eu começo ali me desenvolver, conhecer o corpo, participar, entender minha verdadeira identidade. Então, com 16 para 17 anos de idade, o atleta ele muda. Não mudou só algo espiritual, mudou também a parte técnica. Deus me deu uma leveza de entender que eu simplesmente jogava futebol como uma ferramenta para algo que era maior. Entendeu o teu propósito ali dentro daquele meio. Exatamente isso. É como se eu estivesse carregando um fardo que me impedisse de fluir. Sim, E te amarrando desenvolver o dentro meu propósito. É como se eu estivesse numa corrida desenfreada pelo sucesso. Para ser o melhor atleta. Para conseguir alcançar os títulos, a fama, a realização dos meus sonhos. E ali então Deus ele me mostra que existiam coisas maiores do que isso. E quando você entende, né, que tem algo que Paulo me fala que foi a compreensão que eu tive. Eu considero tudo como esterco comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Essas palavras, elas remetem à minha experiência. Porque eu não acredito, posso estar errado, mas eu não acredito que o homem ele tenha a capacidade de fazer algo sem expectativa. Não creio. Eu acho que é inerente do que Deus introjetou em nós. Se a gente parar para observar, o que Deus fala? Ei, você entra no teu quarto no secreto e aquele qual eu vejo no secreto eu recompenso. Quem gera o anseio pela recompensa? Deus. Ele não precisava falar que ele recompensa. O fato dele estar dentro do quarto já é uma recompensa. Mas ele faz questão de mostrar que ainda existe uma recompensa para aqueles que se aproximam de Deus. Aquele que de mim se aproxima precisa crer que eu existo. E que eu sou galardoador daqueles que eu busco. O que ele está fazendo? Gerando no meu coração uma expectativa de que ele pode fazer. Então, é como se Deus ele estivesse gerando em mim expectativas. Num reino que eu estava apaixonado. Como é possível alguém
ser transformado tão poderosamente de dentro para fora. E aí você começa a ter experiências com o corpo, e eu já pego esse gancho aqui para ministrar sobre sua vida, que a vida com Cristo Jesus ela é um processo. E se você não entender que a igreja, a mesma igreja que por vezes te machuca, ela faz parte do processo que te cura e te transforma. O relacionamento ele machuca. Cara, dentro de casa, quem tem irmão e nunca brigou com o irmão e se frustrou com o irmão? Gente, me ensina a viver, porque Ferro afiando ferro. cara, ferro afia ferro. E quando a gente entende que a igreja é uma família e que a igreja produz em mim o caráter de Cristo Jesus, eu uso as minhas adversidades como um trampolim para ser alguém melhor. Eu não transfiro para o outro a responsabilidade de eu ter sido ferido. Eu uso aquilo como uma oportunidade para o meu crescimento, para que então eu passe a não ter mais essas experiências negativas por me precaver e agir diferente, e ao mesmo tempo eu use aquilo como ferramenta para inspirar, curar e ajudar outras pessoas. Então eu comecei a ter essas experiências no processo da minha vida que começaram a me fazer olhar o futebol como algo secundário. Você era atacante, Uma né? ferramenta. Atacante, joguei muito tempo como camisa 9, joguei muito tempo como meia atacante também, como segundo atacante. Então nessa fase das categorias de base, eu jogava mais como um meia. Perfeito. Que eu tenho essa impaciência de ficar esperando a bola na frente 90 minutos. Então eu queria ter a bola. E aí as posições que me davam a bola, o meio de campo tá sempre com a bola no pé. O segundo atacante também, ele é mais criativo do que o 9. Então eu, dentro dessa realidade, eu comecei a ver um crescimento. Assim, foi um estirão que Deus fez na minha vida que, se você parar para observar, existem jogadores que eles ficam no meio do caminho, que são melhores, muito melhores do que a grande maioria dos jogadores que a gente vê no profissional. Todo grande jogador profissional, ele vai falar para você, eu tinha um amigo que jogava muito mais do que eu. Porque o talento por si só ele não basta, você precisa ter resiliência, superação em tudo na vida, né? Inclusive leitura da palavra, vida de oração, não vem por osmose, vem por investimento. Perfeito. Então Disciplina. eu utilizo dessa disciplina, desse engajamento para eu construir uma cultura de um estilo de vida. E aí então aquele 1 minuto todo dia pode se tornar 10 minutos todo dia. Aqueles 10 minutos todo dia pode se multiplicar para 30, para 1 hora, 2, 3, 4, 5. Só que a gente está sempre muito preso ao alvo e deixa de vivenciar o processo. Eu costumo sempre dizer que o processo não é circunstancial, não é externo. O processo sou eu. Então não veja as circunstâncias como se ela fosse o processo de Deus para a sua vida. Não. O processo é você, que Deus usa as circunstâncias para trabalhar e fazer progredir. E quando eu entendo isso, eu trabalho com a minha própria vida para que ela se torne aquele objetivo que Jesus tanto quer, que é me tornar a estatura do varão perfeito. Porque daí já não importa o que vai acontecer Exato. lá na frente, importa o que Exato. está acontecendo agora. É sobre mim. Exato. Então, eu tenho a responsabilidade de gerar a dinâmica de semeadura na minha vida para que haja uma colheita no futuro. E ali você estava com 17 anos. 17 já anos. Amadurecido fisicamente, Amadurecido espiritualmente. fisicamente e espiritualmente num processo como hoje. Ainda na Metodista. Ainda na Metodista. Deus começou a me ensinar que o cristão ele está sempre num processo constante de crescimento. Até Jesus voltar, ele está aprendendo algo. Está amadurecendo. Amadurecendo, sendo edificada essa estrutura por Deus. Então, com 17 anos, eu já começo a ver os músculozinhos crescendo. Fica com o corpo de homem, né? Suco? É o suco? É o suco. Começa, A genética tá boa, né? Então, com os mesmos desafios que todo jovem tem. A masturbação, E aí eu falo isso, não que eu tenha vivido isso. Não, são os desafios que a vida te propõe. E nesse meio do futebol ainda mais acentuado, creio eu, né? Nunca fui jogador de futebol. Oportunidades de festa, balada sem pagar. Reconhecimento, de certa forma. Tudo era oportunidade para... Status, né? Para que você fosse idolatrado pelas pessoas. Então, o que eu sempre comento é que é muito difícil para o atleta, diferentemente de outras profissões, que o atleta ele sempre está muito vinculado com a identidade de atleta.
Então, por ele viver tão intensamente, um exemplo, eu perdi inúmeras festas de família porque eu estava treinando ou jogando. Eu passei anos da minha vida treinando todos os dias, viajando quase sempre e olhando a minha família desfrutando de tudo. E era uma crise porque ao mesmo tempo que muitos da minha família e amigos gostariam de estar experimentando, porque assim, se fala de futebol, cara, é paixão nacional. Sim. Cara, ou você vai ver uma grande porcentagem falando eu joguei futebol, Eu tentei sonho ser de todo jogador, criança. ou não jogava nada, mas gostaria de jogar. Então, assim, eu estava desfrutando daquilo, só que ao mesmo tempo eu precisei abdicar de muitas coisas. Então isso começa a vincular a sua identidade com o que você faz. Perfeito. Então eu comecei a precisar me deparar com isso e escolher ter a minha identidade fincada em Jesus, na rocha. Sabe? Ter claro que eu fui chamado para algo, que eu sou filho de Deus e como filho de Deus, ele me dá ferramentas para pregar o evangelho, que aquela palavra profética que foi liberada sobre a minha vida, sobre viajar os 4 cantos do mundo, estava atrelado sobre uma estação que Deus me permitiria com o futebol fazer isso. Hoje eu tenho a alegria de estar em vários lugares do mundo pregando o evangelho sem jogar bola. Então o propósito ele está além daquilo que eu desenvolvo como ferramenta. Sim. Então ali com 17 anos eu tenho um estirão como atleta. Eu começo a me ver um pouco mais confiante. E o esporte ele é uma grande porcentagem de confiança, mais do que técnica. Mente, né? Você vê atleta que tecnicamente é muito fraco. Só que ele se sente o Pelé e ele Cara, faz joga. coisas que nem ele acredita que ele está fazendo. A As obsessão, pessoas né? olham e falam, meu Deus, como pode? E tem Cristiano Ronaldo, outros né? que tecnicamente são muito bons, mas não tem esse ímpeto de ter essa confiança de falar, cara, eu sou... E ali com esses 17 anos de idade eu começo a ver minha vida mudando. Eu me lembro como se fosse agora, assim, eu estava dentro de um campo de futebol, porque assim, eu nunca fui o craque, né? E aí eu me encontro ali com os craques do time. Eu não era craque, mas estava no meio dos craques. Você jogou Entendeu? com algum, você jogou com algum craque nacional, assim, que hoje a gente olha pra trás e fala, cara, eu conheço ele. Internacional, vários. Então, já treinei com o Alex. Eu saí muito cedo Sim. do Brasil, né? Então, a minha leva de atletas da minha faixa etária, meio que ninguém, assim, despontou no futebol mundial. Tá. Como profissional, eu fui pra fora. Então, joguei com a Anelka, contra a Anelka do grande Chelsea, Drogba, o Conca, a época que o Conca foi pra China, eu tava na China. Então, tive a oportunidade de jogar Champions League, tive a oportunidade de ter grandes experiências com o esporte. Então, ali com 17 anos, eu vejo que Deus ele começa a me dar leveza para desfrutar do esporte, com um propósito maior que era pregar o evangelho. Tu entendeu a tua identidade dentro do Entendi esporte. minha identidade, aí eu tô ali no meio do campo. Eu me lembro desse dia que eu tô no meio do campo com alguns amigos. E aí nós estávamos conversando sobre sonhos. Olha aí. Aí você senta com as pessoas, você começa a conversar, cara. E no futebol é muito normal. Pô, aí um falou, eu sonho em ter um carro da moda, eu sonho. O outro falou, cara, já imaginou a gente jogando um campeonato importante, uma Champions League? O outro falou, pô, meu sonho é jogar no estádio lotado e o estádio gritando meu nome. Eu lembro que aquele dia eu não falei nada. Porque era como se eu não tivesse mais ambições a partir de mim. É como se eu tivesse entregue para o Senhor o meu futuro e falado, eu creio e confio que o Senhor vai desenhar o meu futuro melhor do que eu. Olha aí. Amém. Por incrível que pareça, com 19 anos eu falo vendido porque é um termo do futebol, vendido Sim. para um clube da Ucrânia. E aí eu começo a me ver vivenciando cada experiência do que esses jogadores disseram no campo. E Deus foi muito claro comigo. Quando ele me fez ter esse insight de entender isso, ele falou, não estou fazendo isso para a sua glória. Eu estou fazendo isso para que o propósito inicial se cumpra. E foi nesse processo que eu comecei a conseguir entender o que Deus estava fazendo. Então ali com 20 para 21 anos de idade, eu já estou morando na Ucrânia, depois eu vou para a Romênia e eu começo a ter algumas experiências com Deus.
Experiências essas que eu começo a discipular meus amigos de time. Então, brasileiro é que nem arroz. Tem tudo quanto é canto do mundo. Tu vai achar. Ele sai que nem assembleiano. Do nada, abre ali um... Falou um português, Filho, apareceu. apareceu. Tem alguém ali. Pode ter verdade. certeza que tem alguém ali. E no futebol, todo clube que eu ia, aparecia um brasileiro. E eu comecei a ter esse propósito muito aguçado. Eu tô aqui para pregar o evangelho. E aí Deus começou a me dar oportunidades. Eu vou para a China e eu tenho ali um jogador brasileiro que vivia uma vida distante dos caminhos do Senhor, uma vida promíscua. Eu vou abrir aqui, não sei se vai ser necessário cortar, mas enfim, porque de repente eu falo lugar e a pessoa aí depois você corta se for possível. Então assim, eu tô lá na China e aí essa pessoa vivia essas experiências. Você já tava com quantos anos de idade? Eu tava com uns 23, 24 perfeito. anos. E aí então eu começo a falar de Jesus para essa pessoa que tinha levado a amante para lá. E então ele pega, diante desse agir do Espírito Santo na vida dele, ele manda a amante embora e traz a família inteira. Olha aí. E aí eu comecei a entender, eu falei, cara, é isso que eu amo fazer. E o futebol começou a ser um negócio de desfrutar mesmo. Não tinha ambição de jogar campeonatos importantes, vou ser o artilheiro. Não. Quando eu não estiver pregando, eu jogo bola. É isso aí, eu vou jogar bola, mas o meu coração está voltado para pregar o evangelho. Aí começava a pregar o evangelho para todos os meus amigos. Impressionante, para um atleta de futebol é uma Sim. visão de mundo muito diferente. Exato. Né? Realmente foi, Deus te marcou, cara. E é o que eu sempre falo, Deus foi misericordioso comigo. Misericordioso colocando pessoas que são referências para que eu pudesse ter um parâmetro do que é ser um cristão. Porque, como eu falei, o mundo do futebol ele te apresenta Jesus, mas ele não te ensina sobre Jesus. São duas coisas diferentes. Isso eu ia te perguntar, e nesse processo aí dos 17 até os 20 e poucos, que tu já entendeu a tua identidade, quem que te acompanhava, quem que te discipulava, quem que... Tinha alguém, não tinha ninguém, era tua irmã, pelo que tu falou, até os ali... Estando no Brasil, mas quando tu saiu da família ali... Quando eu saí... Eu realmente acredito que Deus me guardou de alguma forma através do Espírito Santo. Porque se a gente parar para pensar alguns lugares que eu fui, não tinha internet na época. 2008, Sim. né? Então você para pensar. Você na China, sem internet. Tinha internet, obviamente, só que não tinha hoje que a gente... WhatsApp, você ligar de vídeo. No máximo um Skype e olha lá. Exatamente. Então assim... não existia uma dinâmica que favorecesse esse discipulado. Então, eu lembro que esse processo é como se Deus tivesse me levado para a caverna para me ensinar sobre quem Ele é e me alimentar no processo. Tu e ele. Eu me lembro no frente do espelho pregando para mim, cara. Que benção. Sentado no meio do nada, lendo a Bíblia. No meio do nada eu falo, porque eu tinha o costume de sentar no chão, então não ia pro conforto, eu ia pro canto do quarto e ficava lá na concentração, sentado lendo a palavra. E como você lidava com a solidão? Porque talvez quem esteja vendo isso não sabe, mas viver como estrangeiro em um país é muito Sim, difícil. sim. Cultura China diferente, ainda, né? língua diferente, né? Hábitos diferentes, ainda sem contato com o mundo brasileiro, né? Uma vez que a internet, o diálogo naquela época era totalmente diferente dos dias de hoje. Sim. Ainda mais saindo do Ocidente pro Oriente, que é Exato. Perfeito. outro mundo. né? Cultura, outra Países como a realidade de Romênia, vida. a China, com o evangelho sendo perseguido. Sim. Né? Como é que foi essa questão da solidão para você, da vida em santidade, da vida comunitária? Como você lidou com isso, né? Porque a gente conversa com alguns atletas que não aguentaram a solidão. Né? Muitos entraram numa depressão, num burnout, começaram ao uso de drogas para, né, compensar alguma carência mesmo, né? Como tudo na vida, o senso de propósito ele é fundamental. Então eu tinha um senso de propósito muito claro, que eu estava ali para cumprir algo em prol do reino de Deus. E quando eu entendo que tudo aquilo que eu semeio é algo para uma colheita vindoura, você não ser momentâneo no reino de Deus é muito importante. Porque toda a dinâmica de vida hoje, nossa realidade de vida, nos faz querer ser momentâneo. Você vai comer, onde você vai? No que é mais rápido.
no que serve mais rápido, no que você não pega fila. Você quer, sei lá, qualquer coisa, namorar um jovem hoje. Você não espera uma promessa, você não espera um ambiente, uma pessoa que vá produzir o que você sabe que é certo. Você ouve num primeiro momento as suas emoções e se perde diante das emoções. O celular hoje ele é preparado para te fazer consumi-lo. Então se você não mexe, ele vai te entregar alguma coisa para que te gere interesse e você comece a mexer. Então nessa dinâmica de vida, você está sempre sendo motivado a alimentar a sua necessidade momentânea. E para você lidar com esses momentos, e no meu relacionamento, casamento não foi diferente, com a minha namorada, minha esposa hoje, nós namoramos 6 anos, e nesses 6 anos a gente ficava por ano 1 mês e meio juntos. Vocês se conheceram em que momento? Nós nos conhecemos com 23 anos de idade. Você estava em que país? Como é que você conheceu ela? Eu estava na Ucrânia. Que eu sei que o pessoal gosta muito de saber gosta, né, do romance. Como é que foi a história. Então, como é que você conheceu ela? Dá uma palhinha aí. Eu sempre orava, falava, Deus, eu quero uma mulher que seja uma mulher de caráter, que ame ao Senhor. Mas eu não quero que ela use coque. Eu tinha isso, sabia? Algo bem específico. Eu não quero que ela use coque, não quero saião, não quero. Pode ser da Metodista, pode mas ser da da Assembleia. Metodista, pode ser da Assembleia, mas tem que ser estilosa. Que legal. Aí Deus foi bom, hein? Me deu uma ministra de louvor, estilosa, gosta de andar de cabelo solto, aí é só glória, né? Aí eu falei, é ela. Eu conheci a minha esposa através... Aí nós estávamos num restaurante. E ali Nossa, eu tava no Brasil. No Brasil, de férias. Ah, perfeito. E aí nós nos conhecemos num restaurante e Deus ele começou a dar muitas palavras de confirmação que nós tínhamos um propósito em comum. Mas vocês se conheceram por acaso no restaurante? Por acaso no restaurante. Nós vamos para os detalhes. Por favor. Chegamos no restaurante de um amigo e nós estávamos de férias. Ele liga para mim e para um outro amigo e fala: Nossa, queria tanto que vocês viessem aqui para conhecer, era um lugar novo. E aí nós chegamos lá, tinha uma mesa. E estava a minha esposa hoje e 2 amigas que tinham acabado de chegar e pedindo uma mesa e estavam para sentar na mesa. O meu amigo descobriu que a gente tinha chego e falou: não tem mais mesa. Tem um pessoal chegando que vai sentar aqui. Só que por incrível que pareça, esse meu amigo era muito amigo da amiga dela. E a mesa era grande e ele falou: senta aí. Fica à vontade, só. Vamos aí. Eu falei, é promessa. Que amigo de Deus. Os sinais perseguirão aqueles que creem. Eu creio Deus tem. Sentou na mesa. Aí sentou na mesa, o barulho deu glória a Deus. Sentei na mesa, aí ela olhou lá. Nossa, profética aí na mesa. Tá diferente, tá na Sprite. Tomando refrigerante, bonitinha. Ela falou. Um olhar de admiração e respeito. Aí ela falou, opa, aí tem um negócio diferente. Aí a gente ali trocou Facebook na época. Não, Facebook nada. Orkut. Dizer, pelos anos que tá falando. Orkut na época. E ela, quando a gente começou a conversar no Orkut, ela viu lá, Igor, vida de fé. E não sei o que lá, Jesus pra cima, Jesus pra baixo, Jesus em tudo quanto é lado. Ela falou, vi match. Aí eu fui olhar o Orkut dela. Tinha uma foto. Meu Deus, que glória. Era ela na peça de Maria na igreja. Falei, teu Jesus chegou, aleluia. Cara, ela tava na peça de Maria, eu falei, cara, chegou a minha hora. Ela é a mulher da minha vida. Olha aí. E ali a gente... Ela com quantos anos? Deixei depoimento, tu tá ligado, né? Ela com quantos anos? Meu Deus, você me pegando nessas datas, né? Eu acho que uns 23 anos. A mesma idade. Aí, ela é um ano mais velha que eu, né? Tá. 23, 24 anos, por aí. E aí, então, a gente começa a conversar. E ela fala pra mim um dia, poxa, vai lá na igreja lá, quando você quiser conhecer, eu ia na Metodista, quando você quiser conhecer, ela ia na Batista Filadélfia. Aí tá rolando um culto de jovens, ela no louvor ministrando, e ela tinha acabado de falar pra uma amiga de mim. Cara, eu conheci uma pessoa, e eu creio que tá sendo gerado algo e tal. E ela me descreveu. Aí eu chego na igreja de calça, chinelo, jogador de futebol, né? Calça, chinelo, boné. Aí eu chego na igreja, a amiga dela vira pra ela e fala, amiga, ele é exatamente tudo que você descreveu.
Ela disse que gelou. Falou, ele tá aí. Aí foi pra Glória, né? Olha aí. Aí a gente já começou a conversar e pedindo confirmações de Deus através da palavra, Que bênção. através de uma compreensão de chamado, porque é algo que é muito importante você como jovem pontuar na sua escolha de quem vai estar com você, é ver se tem unidade nisso, se tem sentido você estar com alguém, se o seu ministério está te levando para o mesmo lugar. Ah, eu tenho um ministério internacional, você é um missionário. Aí a pessoa foi chamada para ficar dentro local. de uma sala de aula, dando aula na igreja local. É você procurar crise já logo no começo. Então, ter esse discernimento de não ir ser guiado pela emoção, mas ter um propósito. E ali então eu vejo que o futebol ele me deu essa visão missionária. Cada hora eu estava num lugar diferente. Então eu conheci um reino fora das quatro paredes. A minha esposa nasceu na igreja, viveu na igreja e na igreja está. Então a percepção de reino dela era dentro do ambiente eclesiástico. Batista ainda, né? Batista ainda. Que Foi a igreja que eu me converti, só por curiosidade. É Batista mesmo? Filadélfia. Uau, é Batista mesmo? Filadélfia. Que legal. E aí então a gente começa a conversar sobre esses pontos importantes e eu comecei a ver nela um coração muito desprendido. E Deus nesse processo é como se ele estivesse nos aperfeiçoando um com o outro. Porque alguém que tinha a percepção muito clara do reino de Deus fora, eu era a pessoa que falava para ela, eu nunca vou trabalhar com voluntariado. Você é doido, chega aí toda estressada. Ah, porque fiz escala, fulano não apareceu. Ah, que não sei o que não tem compromisso. Você tá maluco, não vou, de jeito nenhum. E ela, gente, como pode você viver esses anos inteiros sem ir numa igreja? China. Como que eu vou na igreja na China? Não tem condições. Ela fala, como é possível um negócio desse? Mas Então, nessa época você tava na Romênia ou na Ucrânia, né? 22, 23 ali? tava na Ucrânia. Ucrânia, tá. E como pode você viver essas realidades assim? Então foi algo que Deus foi aperfeiçoando a nossa visão para compreender o reino por um todo. Completou, literalmente. Ela trouxe o que tu não tinha, tu trouxe o que ela não Exatamente tinha. isso. E eu creio que casamento é isso. Uhum. Casamento não é você ser perfeito e completo. Casamento é você ser em Jesus completo e decidir fazer o outro feliz. Por que as pessoas se frustram? Porque elas querem usar o outro para se satisfazerem. Ah, eu quero casar para eu ser feliz. Não, que ele não se engane. Saiu da casa do papai e da mamãe, responsabilidade. E agora você vai ter que fazer comida, lavar louça, agora você vai ter que servir, agora você vai ter que aprender a fazer as coisas em prol do outro. Porque até agora todo mundo fez em prol da sua própria vida. Não é fácil você ir no mercado e ir lá comprar o que quer com o cartão do pai? É fácil. Uhum. Não é fácil você... Ser servida? Quantas vezes? Ah, vou sair com a namorada. Tem dinheiro? Não, pai. Pega a chave do carro. Dá a chave do carro pra dar uma volta. Então, quando eu mudo essa dinâmica, se eu não tiver essa consciência de que eu fui chamado para servir, que o casamento ele serve para fazer o outro feliz, eu vou viver uma guerra constante por uma necessidade de ser servido. Eu entro num choque de mentalidade, porque é impossível você ser completo por outra pessoa. Você só pode ser completo por Jesus. Perfeito. E aí, quando nós entendemos isso, a gente acaba sendo levado para um lugar de unidade. Uau, eu posso te fazer feliz. Eu invisto num tempo, e aí não é um feliz de completude, é um feliz de gerar para a sua vida crescimento, melhoras, satisfações pontuais. E aí, quando você entende isso, você começa a se esforçar pelo outro. E quando isso dentro do relacionamento vira uma cultura, é impossível não dar certo. É impossível você ficar 6 anos distante, somando tudo 1 ano, e você abrir mão daquilo porque você está com saudade. Isso explica pro pessoal como foi o relacionamento E de assim, vocês esses 6 anos, e não né? foi fácil. Isso é até pro pessoal ver que muitas vezes tem relacionamento à distância, Sim. né? Eu era, na época, a parte mais carente do relacionamento. E eu vou explicar por quê. Porque quando você sai do Brasil e vai para a China, a única porção que você tem daquilo que você tem como família, marcas afetivas, é a sua casa. É.
Então eu tinha dentro de mim uma necessidade de pertencer a um lugar, pertencer a algo. Então a minha demanda para com ela era maior do que a dela para comigo. Ela continuava com a família, continuava com os amigos, continuava com a igreja, continuava com o ministério. E eu estava lá fora. Então, para mim, a gente às vezes entrava em certas crises, porque é lindo eu falar aqui, né, que você não faz, hoje eu falo assim, você não tem a capacidade de querer que o outro, você não pode fazer com que o outro te faça feliz. Mas na prática, foi um processo de amadurecimento. Eu quis por muito tempo que ela me fizesse feliz. Só que eu fui aprendendo com Deus que a dinâmica de um relacionamento não era essa. Então, nesse processo, eu tô aí remindo uns 5 anos de peleja na tua vida, no teu relacionamento. Por quê? Porque hoje eu tô compartilhando com você algo que eu demorei alguns anos para aprender. Algumas lágrimas. Algumas lágrimas, alguns sofrimentos, alguns questionamentos, alguns desejos de falar, cara, vamos terminar? Porque é mais fácil eu encontrar alguém que queira estar mais próximo do que... Você cogitava isso? Do que pagar um preço. Não é cogitar. Eu acho que a nossa mente humana, ela nos leva a passar por alguns slides que não é nem por construção própria, é simplesmente a nossa humanidade querendo se alimentar. Sistema de defesa, né? Exato. Tipo, querendo pegar os atalhos da vida. Sabe? não tá Então, confortável, eu quero um conforto. e na vida é assim, em tudo. Explica um pouco pro pessoal por que foram 6 anos de relacionamento, como é que foi esse então, trâmite. algo Como você tinha me que a explicado gente... anteriormente, né? Sim, algo que a gente priorizou muito foi... Porque no meio do futebol, o que acontece muito? Normalmente as mulheres, elas acabam vivendo a vida do marido. Então o marido está sempre viajando, jogando, e aquela pessoa que está com ele, ela se torna a esposa do jogador de futebol. Ela que fica com os filhos, é ela que fica cuidando da casa. E diante dessa dinâmica de estar sempre mudando e viajando para um lado e para o outro, às vezes não consegue desenvolver uma profissão, não consegue se formar numa universidade. E a gente priorizou que ela também se desenvolvesse como um indivíduo. Que ela tivesse os seus sonhos, o seu diploma, a sua formação, que ela pudesse construir a própria vida para que a decisão de casar não fosse uma decisão emocional, mas uma decisão construtiva. Então, dentro disso, a gente priorizou. A gente vai ficar esse tempo, porque acredito que está dentro de um princípio. Então, 6 anos não são 6 anos perto. Não estou 6 anos passeando dentro do carro. Não estou 6 anos passeando dentro do carro achando que eu sou Superman e que não vou errar. Eu não estou 6 anos... Esse é um ponto interessante que você tinha comentado mais cedo conosco, o pessoal da igreja, né? Sim. Relacionamentos perto da mesma cidade não convém ficar... Exato, né? Você precisa ter prudência. Então, o namoro é para casar. Exato, né? Você tem que ter um propósito. E a nossa dinâmica de relacionamento nos possibilitou desenvolver essa realidade, onde ela, nesses 5 anos, se formou em comunicação. E aí, então, a gente, assim que ela se formou, a gente já conduz o relacionamento para um casamento. Então, a gente consegue superar esses anos, entendendo que nós tínhamos um propósito a cumprir juntos, que não era só uma junção de corpos, mas uma junção de propósito. Hoje é incrível como, por muitas vezes, eu vou pregar em algum lugar, tá ela ministrando do meu lado. E as minhas filhas ali embaixo, sabe, sendo inspiradas por isso. Então é um preço que se paga, são sementes que se lança para que a colheita lá na frente ela faça sentido. Entende? A gente por vezes não quer colher algumas coisas, mas a gente colhe por ser negligente com o que a gente está semeando. Então, se eu puder te dar um conselho, escolha as suas melhores sementes. Não seja momentâneo. Tenha capacidade de subjugar a sua carne para que o Espírito te conduza. Em Gálatas 5, Paulo vai ser muito claro quando ele fala, olha... A obra do Espírito ela está construída. Já parou para pensar por qual é a diferença da obra por fruto? A obra é uma estrutura que está construída. Eu sou um pecador, você é um pecador. E isso só vai mudar quando Jesus voltar e nos transformar por completo. É uma obra. Você olha um prédio, ele está construído. Agora o que é o fruto? O fruto ele é produzido por aquilo que eu rego e cultivo. Perfeito. Então, quando Paulo está dizendo que a obra da carne é morte, é pecado, é desilusão,
ele vai dizer que os frutos do Espírito produzem vida, produzem mansidão, domínio próprio. Então, para que eu tenha frutos, eu preciso escolher lançar sementes que vão subjugar essa estrutura pecaminosa e que quer o conforto, que é a vontade da carne. E algo que me chama muita atenção nesse texto é que ele vai terminar dizendo: se você tem o Espírito, ande também pelo Espírito. Por que ele frisa isso? Porque é algo muito importante. Ter não basta. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito. Igor, nessa época, né, você se converteu numa assembleia, por assim dizer, foi para uma metodista, estava na China já e com um relacionamento engatilhado. Evangelho na China, sua vida com Deus, né, um evangelho que num país perseguido, você tinha uma Bíblia lá, você podia orar abertamente, você podia falar de Jesus abertamente, sua vida pessoal com Deus, você tinha um convívio mais tradicional com Deus, você era mais avivado no sentido de orar em línguas, crer já nos dons do Espírito Santo. Como é que era esse contexto cristão num país perseguido, né? Como jogador de futebol. Sim, o atleta profissional, jogador de futebol principalmente, ele tem certos acessos que outras pessoas não têm. Então eu tinha a Bíblia pelo fato de eu ser jogador de futebol profissional. Então, certas restrições, né, e é por isso que eu falo até da identidade, porque você tem tantos benefícios como atleta, se você não guardar o seu coração, você acha que você é um super-herói. Pode tudo. E por isso a gente tem visto muitos acontecimentos recentes onde você vê pessoas que têm tudo e você fala, cara, como pode perder a vida, estragar a vida com algo tão fútil? Entra em crise, né? Crise de identidade. Exato, porque você entra num lugar onde você acha que você pode tudo, onde o mundo precisa te servir. Então essa dinâmica, ela me possibilitou ter a Bíblia lá, e eu então realmente via Deus me construindo. Foi um processo onde, se eu falar uma personalidade que me marcou, foi a minha irmã no início, mas esse processo foi Deus no secreto me formando. Sim. Eu decidindo investir nessa construção de Deus na minha vida. Porque Deus faz e responde a partir de passos de fé. Então, tiveram momentos que nas minhas folgas, ao invés de eu sair, eu estava lá no meu quarto orando. Ao invés de eu ir para a balada com os meus amigos, eu estava no meu quarto, jejuando, falando com Deus. Então, isso são sementes que são lançadas e vão produzir fruto. A lei da semeadura. Então, dentro dessa realidade de viver em países perseguidos, eu comecei a me interessar demais pelo reino de Deus. E eu creio que foi Deus que tornou o reino superlativo diante dos meus olhos, me mostrando uma realidade e falando, ó, tem coisas que tem mais cor do que aquilo que você queria no passado. Então eu começo a me apaixonar pelo reino. Eu vou para países radicais de muçulmanos e eu estou naquele país, eu vou para campo de refugiado para pregar o evangelho, procurar saber sobre as células que aconteciam. Então eu via que Deus estava já construindo alguma coisa para que eu fosse canal de bênção para a vida de outras pessoas. Então foi algo que eu me permiti. O reino dos céus é tomado por esforço. E esse esforço, como eu falei hoje à tarde no treinamento, ele no original é Basileia, o reino é Basileia. Então esse reino não é um reino estrutural, parede. É um reino que é um governo. E ser governado para o homem é desafiador, porque o homem sempre quer, pela obra da carne, se governar. Então o homem sempre quer definir para onde vai, o que escolhe, o que faz, o que isso, o que aquilo. E negar a si mesmo é você falar o quê? Pai, eu abro meu coração para que o Senhor me governe. O maior esforço do cristão é com ele mesmo. Perfeito. Não é com algo exterior. Sim. Então, quando a gente compreende isso, a gente para de transferir a responsabilidade para o outro e fala, não, ok, o negócio é comigo. Pai, hoje eu quero, mas eu não vou fazer, transforma a minha vida. Aí no outro dia, você já não é o mesmo de ontem. Porque você já ganhou um dia. Vai facilitando, vai. E aí Deus ele vai construindo uma estrutura onde os frutos são inerentes das escolhas e a obra da carne, ela Você quer acaba contar alguma sendo... experiência específica que você teve, talvez,
com Deus no país perseguido ou evangelizando alguém, com algum colega de equipe, de trabalho, Eu né? Que tenho você fala, uma. cara, eu lembro dessa experiência ou dessas como algo marcante, assim, para estimular a fé do nosso Sim, ouvinte, né? sim, Que legal. Eu tenho uma testemunhos são sempre experiência maravilhosos. incrível que eu tive com Deus num país de muçulmanos. Eu não gosto de citar o país porque eu acabo, às vezes, se eu fizer isso, eu acabo expondo estruturas e eu também não quero, porque às vezes tem pessoas desses países que estão nos ouvindo, Ou alguém que né? quer ir para E esses eu quero ter países. responsabilidade emocional com essas Perfeito. pessoas. Então eu estou num país predominante muçulmano no momento atual e eu chego ali como a resposta do clube para a situação que ele estava. Era um clube muito tradicional que nunca havia caído para a segunda divisão, só que esse ano estava indo para a segunda divisão. Tinha perdido de 13 jogos, 11, só para vocês terem noção. Então era o caos. Isso do caos. Eu não sei se é 11, mas é 9 com 3 empates, algum negócio assim. Só que era um caos. E aí eles então decidem contratar 3 jogadores. Tava nível Corinthians hoje. Caindo, perdendo tudo, empatando tudo. E aí trouxeram 3 caras para tentar Salvar. solucionar o negócio. O Corinthians não tem solução, né? Mas Não, misericórdia. Deus, tem que se tira a arrepender palavra da de ser boca do teu filho. corintiano. Aí, Não é corintiano? eu sou corintiano. Tem um Revelações, revelações. Mas eu sou crente, mano. Fique em paz. Não vou levar o copo, não. Tô brincando. Então, Não vou levar o copo. eu chego ali nesse país e eu sou contratado como uma das soluções para mudança do quadro. Eu, o treinador e um zagueiro. E então eu tô ali naquele país, eu acho que há um mês, não menos, 2 semanas, e aquela expectativa, pronto, chegou o atacante, vai resolver o problema, eu me machuco. Puxa Aí já vida. começa. Reportagem, pronto, chegou. Aí veio para cá só para pegar o dinheiro, veio para cá só para isso, para aquilo. E aí a gente precisa ter um senso de propósito muito claro para entender que Deus não me trouxe para cá por qualquer coisa. Eu vim para cá para cumprir um propósito. Então, se o propósito for superar dificuldades, que o propósito seja cumprido. Se o propósito for ser o artilheiro bem-sucedido e arrebentar, o propósito está acima do resultado. Uhum. E isso serve para tudo na vida, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas fragilizadas porque elas não aprenderam a ter resiliência diante dos momentos difíceis. Porque o resultado se torna mais importante do que o propósito. E Deus trabalha com circunstâncias adversas para nos levar para o seu propósito. Não é exponencial só subindo, subindo, Exatamente. A beleza da vida é Então, um processo, né? É a jornada, né? exatamente. Então Jesus foi o protótipo de alguém que é elogiado por Deus. E a palavra vai dizer que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então assim, não é porque... E às vezes as pessoas atrelam essas experiências difíceis como um castigo de Deus. Não, é Deus forjando teu caráter muitas vezes para te levar numa patente maior, um nível maior de espiritualidade, de compromisso com Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas. E o mesmo Jesus que está no deserto é o Jesus que no deserto vence Satanás, é o Jesus que sai. E aí a palavra vai dizer que em pouco tempo ele prega com ousadia, ele começa a curar pessoas, as multidões o seguem, porque o processo da vida de um cristão é isso. É ser forjado para, de forma abundante, abençoar muitos outros. Então eu estou ali vivendo essa realidade, machucado, vou para o jogo, a gente ganha aquele 1-0 sofrido. No banco, no caso. Eu no banco, machucado, estava lá assistindo de camarote. Literalmente de camarote. Machucado. Aí já vendo a torcida me olhando com cara feia, vai dar ruim isso aqui. E beleza, passa o primeiro jogo, mas não foi uma lesão grave, foi um estiramento na coxa, grau 1, que se eu jogasse, piorava. Então eles preferiram poupar, Isso conservar. você já casado, né? Já casado? Já casado, perfeito. É um tratamento conservador, então eu voltei no segundo jogo. Segundo jogo, cheio de duro envolvido, um monte de um monte de coisa que Nesotape. E aí, cara, no último minuto de jogo, nesse jogo eu fiz
Eu fiz 2 gols. A gente ganhou de 2-1 com 2 gols No teu meus. primeiro jogo. No meu primeiro jogo. Olha aí, cara. Aí pronto, eu falei, eita, mudou a maré. Agora vai. A torcida já tava Consagrando, segurando. Cara, eu Tá tava sagrando, lembrando. né? Porque o Primeiro futebol é jogo. tudo muito rápido. Então, Te amo num dia, te cara, massacro no outro. exatamente. E pode falar, me odeia no outro. É, Porque me tem odeia os no- caras que eles colocam tanto a vida deles no futebol, que a idolatria é tão grande que eles transferem a alegria dele Amor e pro... ódio. É, o próprio brasileiro, Exato. né? Faz do futebol É, isso, né? Exatamente. Diferente do que é os Estados Unidos, né? Sim. Estados Unidos é uma apresentação. Então o cara não é feliz pelo futebol, o cara é feliz pelo estado de vida. E aí ele vê Tá o lá futebol só como pra, uma apresentação, comer perdeu. um cachorro quente. Beleza, exato. teatro, Ganhou, digamos assim. poxa, top. Brasileiro não, perdeu, cara, acabou minha alegria. A última porcentagem que eu tinha, possibilidade de ser feliz, esses caras acabaram com ela, então... Semana já foi ruim, chega no domingo, São Paulo perde. Aí Exatamente. o Fê nem vem chorando pro culto. Não, né? aqui na igreja, quando tem Grenal, né? Aqui só tem gaúcho, né? Sim, sim. Cara, tem Grenal, a gente vê que às vezes a gente chega no culto e ainda tá faltando 15 minutos pra acabar o Grenal. Aham. A gente vê os irmãos dentro do carro olhando o jogo. Meu Fica no pai. estacionamento, os irmãos só que não. Caramba. Já fiz isso, já. Sim. Deus conhece seu coração. Perdão, seu. Então, ali começa tudo a acontecer. Começou tudo a fluir. Gente, foi a época que eu Mas mais... foi a melhor temporada? Eu fazia gol de tudo quanto a gente você pode imaginar. A bola batia nas costas, entrava. Era gol de cabeça, era gol de chute de fora da área. Tudo dando certo. Aí eu entrei naquela vibe de... Pelé, né? Tipo assim, feliz que tá tudo dando certo. Mas lembrando que existia um propósito. E aí, então, eu tô um dia ali em volta do campo, né? Que eu tinha o costume de chegar 1 hora antes e andar em volta do campo orando. Então eu tô lá um dia em volta do campo orando e chega um atleta e me pergunta: pô, por que você tá falando sozinho? E ali Deus me deu muita paz para compartilhar Porque com ele era muçulmano, porque né? ele era muçulmano e ali não era um ambiente favorável para você sair falando de Jesus, Israel, qualquer coisa que seja envolvida com o cristianismo, seja ele católico, romano ou protestante, era opressor para o ambiente, né? Não geraria um ambiente saudável. Não gerava paz no Não ambiente. gerava paz no ambiente. Obrigado, Então, Rafa. eu comecei a me permitir, por uma voz de Deus, a compartilhar o evangelho. E aí eu começo a falar do amor de Jesus e falo, cara, hoje vai ter uma célula em casa lá, um encontro lá em casa. Você quer ir? Ele falou, quero. Acabou o treino, já saí correndo, peguei o celular, falei, amor, prepara o estrogonofe, porque hoje a gente vai fazer aquele dueto. Ou vai pela palavra ou vai pelo estômago. De algum jeito ele precisa conhecer Jesus. Aí a gente vai para casa. Precisa se sentir em casa. Precisa se sentir em casa. E isso é legal, abrindo outro parênteses. É importante se esforçar para que Cristo possa alcançar a vida de outros, sabe? O pouco que você tem é suficiente para que Deus multiplique. Quem faz o trabalho é ele, mas a Deus. gente tem que ser preparar o intencional. caminho, abrir as portas. Exatamente. E a parte da comida é engraçada que em vários momentos do evangelho a gente vê Jesus pregando a mesmo ambientes com comida. Até no monte traz comida. Né? Parece que a comida de alguma Resgate forma de está Pedro também, faz a associada fogueira, à o comida. peixe. A comida ela produz 2 coisas. Toda aliança ela é produzida com comida. A comida ela produz aliança, a ceia do Senhor é uma aliança. Comida. Os banquetes de casamento. Façam isso por memória de mim. O que é isso? É uma aliança. Uma celebração. É uma celebração. Eu estou me aliançando na convicção de que essa promessa vai se cumprir. Muito bom. E aí, outra coisa que a comida faz, o que é? Te deixa feliz, meu irmão. Você não vai ver um ser humano que come bem triste. É verdade. Não é verdade. Se você... E às vezes o que mais nos tira o sério é a fome. Exatamente. Né? E aí eu tô com um amigo meu só, contando uma história, tô com um amigo meu essa semana. Ele falou, cara, eu fui convidado para um coquetel com a minha esposa. Eles trabalham numa escola. Fui convidado para um coquetel com a minha esposa. Aí tô lá no coquetel. Uma delícia, comida boa e tal. Daqui a pouco o famoso iPad é aberto. O rapaz falando sobre lotes de terreno para vender. Eu falei, você comeu bem? Esse era o objetivo. Ele queria te deixar feliz e ele comprou. Eu falei, alguém com barriga cheia investe. Exatamente. Alguém com barriga cheia investe. E ali, então, a gente
tinha essa compreensão de que se esforçar para que Cristo fosse apresentado para outros era como se estivesse escolhendo participar do que Deus estava fazendo. E isso é importante até para o nosso contexto celular, as células que você frequenta, que você tem, eles vão exigir de você um esforço para que outras pessoas sejam alcançadas. É esforço de abrir a sua casa num dia que você está cansado. É esforço de separar, fazer comida num dia que você está cansado para aquele que vai ser bem recebido. Amém. É constranger em amor, porque a gente está sempre compartilhando daquilo que recebemos. Ninguém que tem escassez consegue compartilhar nada com ninguém. Mas por então termos do Senhor a água, a fonte da vida, a fonte inesgotável, então de mim flui rio de água viva. Então tudo que eu compartilho é o que eu recebi. Então entender essa ótica de que se Jesus me constrangeu, eu tenho a responsabilidade de constranger a outros. Não é o que Deus vai falar? Ninguém ama a Deus a quem não vê, se não ama o próximo a quem vê. Então entendendo que a minha forma de cuidar dos pequeninos do Senhor é cuidar do Senhor. É como se fosse uma reciprocidade com Deus. Eu olhar para o meu próximo e falar assim, cara, vem aqui na minha casa, eu vou te dar minha melhor comida, eu vou te dar minha melhor roupa, eu vou te dar... Inclusive, posso confessar? Essa blusa bonita que eu estou usando é deste nosso apresentador. Opa. Ele me serviu com excelência. Olha Então, só. que isso, Fica à cara. vontade, Meu fica Deus melhor do em céu. você. Fica à vontade. Então, e é legal... Corintiano, já chega roubando a pontuar, mas na verdade tu está se convertendo, porque você tem uma camisa preta, só falta pintar de Pô, branco. O São Paulo também tem o pretinho. Isso não quebra, né? Então, assim, é legal porque as pessoas veem que o que a gente fala na teoria, na prática é aplicado. É. Porque é muito fácil a gente encontrar pessoas que não querem se tornar a mensagem que pregam. Então, eu cito isso para que as pessoas possam credibilizar vocês por não simplesmente lançarem palavras, mas de fato serem aquilo que pregam. Então, essa camiseta bonita, Oi. é do Varão. Deus abençoe sua vida. Privilégio. Então esse rapaz, ele vai pra casa e aí ele chega lá, o cheiro já... cheiro gostoso, eu falei, já era. 50% já foi feito. Pai, faz o resto que o campo tá pronto. E aí, então, ali a gente começou a conversar, eu usando o computador ali, porque ele não falava muito inglês e eu não falava muito árabe, não falava nada árabe. E aí a gente compartilhando ali, e eu vejo que no momento aquele jovem ele começa a chorar. O Espírito Santo já estava tocando a vida dele profundamente. E eu faço aquela grande pergunta. Você quer aceitar Jesus? Você quer receber Jesus como Senhor Olha e aí. Salvador da sua vida? Oh, E glória. aquele jovem, ele chorando, ele fala, eu quero. Olha aí. Só que é ainda mais profundo, porque ele dizer que quer Jesus é ele abdicar de parentes, ele abdicar de benefícios governamentais, Segurança. segurança da vida, negar a si mesmo na prática. E aí ele decide então entregar sua vida para Jesus e compartilha comigo uma dificuldade que ele estava tendo, que a mãe dele estava com câncer. E a mãe dele era venezuelana, estava na Venezuela, e ele então compartilha isso comigo, a gente ora juntos ali, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Passa um tempo, Deus fortemente no meu coração fala, olha, para que ele saiba que o meu evangelho é um evangelho de poder e não de sabedoria humana, eu vou fazer algo com a mãe dele. E aí eu no campo, saindo do treinamento, eu falo para ele, olha, eu creio que Jesus pode curar a sua mãe. E até essa ousadia para eu falar foi algo que Deus foi trabalhando em mim, porque você chegar e compartilhar algo que Deus compartilha comigo, por vezes mexe com a nossa estrutura, né? Gera medo. Mas eu decidi em Deus ser ousado, né? E ser guiado pelo Espírito é você ser ousado por vezes. E ali eu decidi ser ousado e falar, e 2 dias depois ele tem a notícia que a mãe dele foi para retirada, já tinha feito a biópsia, tinha um nódulo, e aí ela foi fazer a retirada e não tinha mais nada. Caramba. E ele me liga chorando e falando o que aconteceu. Minha mãe foi curada e tal, e ali ele é marcado por essa experiência. Alguns anos se passam, meu Facebook levanta uma mensagenzinha, era ele falando que continuava com Cristo, que ele tinha pregado o evangelho para a família dele, então Olha aí. quase 10 pessoas se converteram. Caramba. Na família, é prima, é tia, um monte de gente se converteu. Ele estava servindo numa igreja local nesse país. Glória a Deus. E
como é incrível você ver que nenhum esforço em Deus é em vão. Eu não tô lá para ver o que ele está vivendo em Deus, mas eu tenho a alegria de fazer parte da construção dele em Deus. E tu tá vendo os frutos, né? Exatamente. Então, saber que cada experiência que a gente tem com alguém é uma possibilidade de impactar a vida de alguém com aquilo que nós carregamos. E se permitir pregar, né? Exato. Foi o que você fez. Você só Exato. foi um canal ali, mas se colocou à disposição. E fazer um bom estrogonofe. Toda a Também tá, né? diferença. Toda a diferença. A Mas comida faz é a um diferença. serviço, né? Exato. serviço. É ato de o serviço. É Amassou um ato de falou. amor. É um amor. Exato. Perfeito. Então, eu entendi isso e foi incrível assim pensar que o pouco se tornou muito em Deus. Sabe? Como Deus é especialista em multiplicar o nosso pouco. É. Né? E aí, ali, então, ele vive essa realidade e dentro daquela experiência, eu continuo vivenciando uma temporada em comum, assim. Fui muito bem sucedido naquela temporada. Eu vi que era um milagre de Deus. Muitos gols. Muitos gols. O time acabou Eu fui o caindo. artilheiro, então, eu fui artilheiro do time naquela temporada. Olha aí. Naquela parte da temporada. Do time não, do campeonato, né? Do campeonato. Na segunda parte da temporada eu fui o que fez mais gol. Não consegui chegar no que jogou o campeonato inteiro, mas na segunda parte eu fui o que fiz mais gol. E aí, então, no último jogo, eu vi que Deus queria marcar minha vida de algum jeito ali naquela estação que eu estava vivendo. E no último jogo, era o jogo decisivo. Se nós ganhássemos, nós sairíamos da zona de rebaixamento. Se nós perdêssemos, nós sairíamos. E se empatasse, correríamos o risco e dependíamos de outro resultado. Eu lembro que o jogo está no último segundo. Eu pego uma bola em diagonal fora da área. Eu não lembro, assim, eu fui ver depois na reportagem, mas eu não lembro do momento em si. Não tenho. Deu um apagão. Eu não sei se foi emoção, não sei se foi pressão no momento. Simplesmente eu fui ver depois, eu não lembrava de nada. Eu dou um chute em diagonal de fora da área. A bola vai no trinco do outro lado e corre a rede. E foi no ímpeto, não foi algo que... Normalmente você faz jogadas que você pensa, você cria, não. Simplesmente eu tirei pro lado e tum! No final tem que chutar. Exatamente. Tava empatado. E foi 1-0 o jogo. Cara, foi uma comoção. Galera do estádio pulando dentro de campo. O juiz acabou o jogo, né? A galera e foi o último lance mesmo. A galera pulou dentro de campo. Pô, tu virou ídolo do time, então. Cara, eu corri pro vestiário. Eu não fiquei nesse momento, eu corri pro vestiário e eu começo a orar. Me ajoelho, começo a orar. Cara. A torcida desce. E todo mundo queria falar com o cara que fez o gol. E eu chorando, orando assim. Ó, só de pensar assim, emociona, porque quando a torcida desce, eles queriam tanto falar que eles acabaram pressionando a porta e a porta abriu. E nisso estava o repórter em rede nacional lá filmando. Olha aí, cara. Ele entra e filma em rede nacional, eu ajoelhado orando. Meu Jesus. Pensa num país predominante muçulmano que Jesus não é reconhecido como Deus. Ele é somente um profeta. E numa época, porque hoje em dia a galera tá vendo, pô, tem o Neymar, a galera lá na Arábia que se tornou um pouco mais comum. Exato. Mas nessa época, creio eu, que era algo que não tinha muitos jogadores cristãos. Exatamente. Levando em rede nacional a palavra Sim. de Deus. E comum, mas dificilmente você vai ver ali uma confissão pública em prol do cristianismo. Sim. Só pra você ter noção, algo que aconteceu, o Neymar, ele apareceu com uma cruz na apresentação dele. Falaram pra ele tirar e não colocar mais. Caramba, então, assim... pesado. Entende? Então... Isso que é nem um país proibido, né? E ali eles então filmam e saem em rede nacional. Eu vou pra casa. E aí, em qualquer lugar que eu passava, porque era um time da cidade, então a cidade inteira era movida pro jogo, e era carro passando pela cidade durante a semana inteira, chamando a galera pro jogo. Então todo mundo assistiu o jogo decisivo, o estádio estava lotado. Aí eu vou pra casa, aí chega o porteiro. Jesus de Alai. A gente travou, eu e minha esposa, porque Jesus
você não vai ouvir falar. E a gente travou. Jesus de Arralé, que é o nome da cidade. Então ele tava me chamando de Jesus da cidade. Aí ele me dá um abraço e tal, eu fico um pouco preocupado. Falei, mano, tá falando isso aí, o que tá acontecendo? Eu vou, folga no outro dia eu vou pro treino. Todo mundo me abraçando, feliz. Aí um jogador falou, você já ouviu seu novo apelido? Aí eu falei, não, qual? Ele falou, Jesus de Arralé, que é o nome da cidade. E naquele momento Jesus falou, olha, o que eu tenho desenvolvido na sua vida é para que as pessoas reconheçam o meu caráter. Forte. Saiu em rede nacional e aqueles que julgavam Jesus só como um profeta estavam declarando que Jesus era um salvador. Eles fizeram uma alusão do gol de salvação com o Deus que eu servia. Então, Sem perceber, eles estavam reconhecendo o caráter de Cristo. E ali para mim foi marcou minha vida tão profundamente que foi esse processo que me fez compreender que o reino era muito maior do que qualquer outra coisa. Eu entro numa estação onde fui convidado para naturalizar, para jogar eliminatórias de Copa, essas coisas todas. Só que nada mais tinha cor diante da revelação do reino de Deus. Nada importa. Cara, que nem Paulo, Filipenses 3 queimamos as carroças. Olha aí. Sem olhar para trás, nós decidimos entregar nossa história para Jesus. E aí, por isso que eu falo que é extremamente importante você estar com alguém que tem esse senso de propósito muito claro. Porque a gente decidir abrir mão do futebol por amor a Jesus era a gente decidir abrir mão do nosso estilo de vida. Sim. Muda recursos tudo. Mudam. Contexto de vida muda, tudo mudar. Eu tive uma mulher do meu lado que olhou para mim e falou, a gente só tem uma coisa, Jesus. Todo o resto é consequência. E se ele tá nos chamando, é uma missão. Foi depois dessa temporada que tu tomou essa decisão de aí já estão indo para esse lugar de compreensão. Eu recebo uma maior proposta da minha carreira de ir para um outro clube. E dentro dessa proposta é que Deus eu volto para uma temporada, jogo meia temporada num clube, vou muito bem, assim, joguei eu acho que 3 jogos e fiz 3 gols, assim. E aí eu me machuco. Se eu me machuco, vou tratar e tal. E aí volto, minto, recebi uma proposta, aí eu me machuco, vou tratar e tal, e depois eu recebo uma baita proposta. E aí eu volto, mas falando, Deus, eu já entendi o que o Senhor deseja, mas eu quero que o Senhor me mostre se é realmente isso. Eu não quero tomar nenhuma decisão por emoção, mas por clareza. Deus me dá uma palavra, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem vai e vende tudo que tem, compra o terreno, pega o tesouro e guarda no coração. E na minha vida foi exatamente isso. Eu abri mão dos meus tesouros, não com pesar. Lembra do princípio que eu falei que eu não acredito que ninguém faz nada sem expectativa? Sim. Paulo diz, eu considero tudo como esterco, mas ele fala uma palavra que define todo o resto. Comparado. Nada se comparava à revelação do reino de Deus. Então, abrir mão, as pessoas às vezes olham. É difícil? É. Principalmente quando você olha naturalmente. Mas quando você olha espiritualmente, nada se compara ao conhecimento de Cristo Jesus. Deixa de ser difícil. Exatamente. E aumenta a tua expectativa. E aí eu comecei a ser afunilado nessa decisão. Porque eu falo, Deus, se algo mudar no meu contrato, o Senhor pode... Eu vou fazer um voto com o Senhor aqui. Se alguma coisa mudar no meu contrato, valor do contrato, eu então entendo que o Senhor que deseja. Eu vou para lá, aí eu vou, treino um dia, no outro dia chega o meu empresário e ele fala o seguinte, olha, Igor, o que está acontecendo? Existe um teto. Então nesse teto, vamos supor, se você ganha equivalente a R$10, de 0 a 10,
o clube paga para a federação um valor equivalente a 0,10. Se você ganha R$10,01, o clube paga equivalente a 10 a 20. Então é como se o meu salário fosse... Tipo imposto de renda, vamos Exato. dizer assim. É como se o meu salário fosse equivalente a 20, porque eu ganharia R$10,01. Ele falou, olha, a gente vai precisar tirar esse 1 centavo, um exemplo, né? Tudo nos valores. Precisar tirar 1 centavo para que o clube não pague essa taxa para a federação e a gente te dá de outra forma esse valor. E aí Deus falou para mim, era isso que eu queria? Gente, pensa que isso nunca acontece. Então você recebe um pré-contrato justamente definidos termos do contrato. E ali então mudou. É mais uma alteração para menos, vamos dizer assim. Exato, Algo... mudou. E aí então eu decido não ficar e eu falo para ele. Só que eu não posso falar para ele, não, Jesus me chamou, eu não vou ficar, eu volto sem cabeça. Então eu não pude falar, eu falei simplesmente, eu não vou ficar. E ali aquele empresário, coerentemente e racionalmente, naturalmente, ele começa a falar, você sabe quantos brasileiros sonham em estar onde você está? E ele começa a falar um monte de coisa para mim. Tipo Pedro para Jesus lá. Tipo. Exato. Assim, carne total. Cara, você aquilo outro, mas ele tinha razão. A olhos humanos, né? A olhos humanos, ele tinha toda a razão. É loucura. Só que, biblicamente, Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. E então Deus ele pega e me permite passar por uma situação de prensa. Eu vou pro hotel, ele fala, depois a gente conversa, eu chego no hotel e lá é muito comum, quando você tem alguma festa, as pessoas elas não fazem com fogos, elas dão tiro pro alto. Fácil, né? Brincadeira Então, de amigo. e assim, todo mundo tem, a grande maioria das pessoas tem arma. Então, porque porte legal de arma. Então, todo mundo ali, a grande maioria tem arma. Então, tem um negócio, um líder X aparece para falar, todo mundo sai tirando para cima. E eu não sabia disso. Então, eu vou e tenho a notícia que a torcida tinha quebrado o escritório do empresário. Por tua causa? Por minha causa, porque o que acontece? Faltavam poucos dias para o fechamento da janela de transferência e não me contratar significaria não contratar mais ninguém. Então, o fato de eu dizer não aplicaria em um time de repente não contratar mais ninguém. E a torcida se revoltou e quebrou isso. Eu sabendo de tudo isso, imagina um estrangeiro dentro de um país radical, cristão, porque é tudo muito lindo enquanto está fazendo gol e ganha título. Mas vai gerar um problema para você ver se filtra. Não filtra. E aí, então eu tô ali naquele hotel. Vai de Salvador para Marte. Exatamente. Incrivelmente, nesse hotel, teve um casamento do lado. Puxa. Eu já desesperado. Pode qualquer coisa acontecer. Não pode aparecer alguém ali no hotel e fazer alguma besteira. Fez no escritório, pô. Na cabeça de quem tá passando por aquilo, passa tudo. Sim. Peguei até móvel e botei atrás da porta. Com medo. Eu não saía nem pra comer, gente. Só pra vocês terem noção. Jejum forçado. E aí naquela noite começou um monte de tiroteio pra cima. E assim, não é tiroteio, qualquer tiroteio. É tudo quanto é tipo de arma que tu pode imaginar. Não é pistolinha, não é? Não é, é tudo. É é tum-tum-pum. É tudo que você pode imaginar. Cara, pra um brasileiro, eu falei, lascou, velho. Vai dar ruim. Um monte de tiro, ninguém tá ouvindo nada. Pra sair uma pá aqui dentro, dá ruim e acabou. Eu só orava e chorava compulsivamente. Eu passei a noite inteira acordado chorando. Pra você terem noção, foram levar comida no quarto pra mim, do hotel. Eu pedia pra pessoa deixar, olhava no olho mágico, ia abrindo aos pouquinhos, pegava comida e fechava a porta. E nisso eu fico no hotel durante 3 dias. Até que um diretor me liga e fala, ó, corre aqui, pega seu passaporte, compre a sua passagem e vai para casa. Eu fico quase 24 horas voltando para casa e chorando. Para casa... Pro Brasil. Perfeito. E eu falando... Com sua mulher. Não, ela... Porque ali eu tava indo fechar contrato. Então, normalmente, ela sempre ia 2 meses depois. Ah, perfeito. Tudo consolidado, aí ela ia já procurar casa, ela resolvia essas coisas.
E aí então eu volto pro Brasil, assim, velório total. Quantos anos, Igor? Tenho 29 anos. Tá. Porque eu tinha visto muitas coisas serem construídas e ali é como se eu tivesse visto tudo naufragando. Eu chego no Brasil, piso no Brasil, meu celular pega sinal, eu recebo uma ligação. Tava o treinador, o empresário, o presidente. E o treinador, ele é como se fosse o Pelé deles. Ele era o craque da nação. Do país que você Do tava. país que eu tava, ele era o craque da nação. Então o que ele fala para o futebol de lá é uma lei. E aí ele me liga, o empresário falando: Igor, eu queria te pedir desculpas pela forma que eu te tratei. E eu tô aqui na mesa agora com o presidente, com o treinador. E ele falou, o treinador falou que ele nunca viu um brasileiro como você, de compromisso e caráter, e um excelente atleta. Então ele está sugerindo que você fique aí no Brasil. Nós temos 3 meses de pré-temporada. Ele quer que você fique 1 mês e meio aí no Brasil e depois você volte para se juntar à equipe para se preparar para o campeonato. Naquele momento foi Deus falando: olha, sou eu quem cuido de tudo. E ali começou o meu processo de aprender a depender de Deus. É como se Deus tivesse me levado para um estágio onde é impossível você servir o reino de Deus, o verdadeiro reino de Deus, que às vezes a gente confunde as duas coisas. A gente serve estruturas ao invés de servir o reino, por muitas vezes a gente faz isso, mas é impossível você servir o reino de Deus sem uma clareza e uma motivação correta do serviço. Então, Deus ele me ensinou a depender. Mas tu aceitou a proposta? Não aceitei a Perfeito. proposta, eu vim para o Brasil, eles estão até hoje lá. Eu fiquei 4 anos depois disso recebendo proposta para voltar, sem jogar já, e tive experiências maravilhosas lá, e até esses convites foi uma forma de Deus me mostrar que valeu a pena, que não foi manchado, que foi construído, sabe? Mas tu vê esses convites como um cuidado de Deus ou também aquela tentação do tipo, ó, sai do teu propósito e vem aqui que, digamos assim, viver uma vida, Sim, não diria fácil, né? Mas viver aquela vida Sim. que tu já vivia. eu não digo tentação, porque Deus não tenta ninguém. E não digo que foi obra do diabo. Mas foi um processo de aprendizado Uhum. para que eu fundamentasse muito bem, claramente, a minha escolha. Eu não escolhi parar porque eu não tinha opção. Sim, Eu escolhi parar porque eu entendi o que Deus queria. cognitivamente, espiritualmente, emocionalmente qual era a vontade de Deus. E ali então nasce esse jovem maduro, formado por Deus, Já com uma filha, né? já com uma filha, ainda obviamente aprendendo, mas certo do que queria ser no Senhor. Então, sem olhar para trás, a gente, desde então, estamos aqui há muitos anos, confessar a idade, há 8 anos, servindo a igreja, servindo no ministério pastoral, servindo como organização. Hoje eu faço parte da Sherwood Global, que é uma organização canadense que produz evangelismo ao redor do mundo. Eu vejo que essas experiências de Deus, elas não foram perdidas. Essa minha visão de mundo, de contexto cultural, de país, de necessidade de pão ao redor do mundo, me faz hoje, como organização, ter paixão por isso. Quer falar um pouco de como foi o chamado pro ministério, especificamente falando, como que você comentou que no início foi um pouco surpreendente, né? Um desafio. Assim, Deus ele trabalha com ciclos, né? Então, eu servi por 8 anos no ministério pastoral e vejo Deus, então, ele me colocando para fora da igreja local. Você fez faculdade, você Enfim, foi para uma me batista, formei né? em teologia, fui pastor numa igreja batista. E aí, então, Deus, o que eu entendi é que Deus ele estava me fazendo enxergar o reino além
Ele me fez me apaixonar. Lembra que eu falei, jamais trabalharia com voluntariado? Pensei, eu sou o cara do voluntariado, cara. Se tem um cara que gosta de gente, hoje sou eu, por graça de Jesus. Fazer reunião, motivar para servir. Deus me transformou minhas ambições, me mudou por completo. Trouxe as experiências que tu não tinha tido até Exatamente. Então, minha esposa hoje só quer viajar. Então, assim, é muito engraçado como houve realmente uma troca. Que legal. E então a Sherwood, ela aparece numa estação onde eu vi Deus me levando para fora. Comecei a ser convidado para ministrar em algumas conferências, algumas igrejas Explica fora. para quem não sabe o que é a Sherwood. Tá, a Sherwood Global é uma organização canadense que ela produz evangelismo ao redor do mundo. Então elas têm viés de servir a igreja local, é uma organização para-eclesiástica que tem o intuito de servir as igrejas ao redor do mundo, com ferramentas a respeito de evangelismo, treinamentos que nós chamamos de Ignite, incendiar o coração da igreja por amor ao evangelismo. Temos as nossas Go Trips, que são viagens missionárias ao redor do mundo também, a gente, como organização, promove uma plataforma para que a igreja possa enviar os seus missionários de forma organizada, com respaldo. Então, por vezes, a gente vê muitos missionários no campo sem um respaldo, né? Muitas vezes sem ter o que comer. E a gente entende que a provisão dessas pessoas é Jesus. Mas como igreja, nós fomos chamados para servir essas pessoas. Suporte, né? Exato. E quem quer entrar em contato com a Sherwood, tanto o pastor quanto o que quer ser enviado para uma missão, ser um missionário, como ele entra, como ele você conhece vai vocês? no site sherwoodglobal.com e você vai ter ali todas as informações a respeito da organização. E ali, então, dentro dessa estrutura, nós estamos em mais de 45 países. Temos polo em 4 países, que é Brasil, África do Sul, Suécia e o Canadá, que é o polo central, né? Então, a gente aqui no Brasil tem essa responsabilidade de promover evangelismo ao redor do mundo. Então, ao redor principalmente do Brasil, né? Mas que também alcança todas as nações fora. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos como organização tem o objetivo de promover evangelismo. Tudo. Comunicar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Então eu vi que Deus ele começou a desenvolver uma nova dinâmica no meu ministério. Então alguém que começou sendo convidado para ministrar em outras igrejas, em conferências fora, eu prezo muito por isso, em contribuir com a igreja num todo. Então eu não vejo o reino de Deus como uma placa, eu vejo o reino de Deus como um corpo, como uma família, e essa família, por mais que tenham pessoas de cabelo diferente, de olhos diferentes, tamanhos diferentes, é uma família. Até porque o ID não é ir de implantar igrejas, né? É ir de pregar o evangelho. Exato. As igrejas, não sou contra as igrejas, óbvio, as igrejas são ferramentas assim como esse ministério de vocês. Né? Exatamente. Igor, você comentou comigo no off, não um ponto de ruptura, mas como se fosse um fim de um ciclo e o início de outro, que te levou a falar, cara, Deus está me chamando para um novo tempo, tanto a mim quanto a minha casa, né? Minha forma de transicionar dentro dos ministérios, né? Que, para quem não sabe, o Igor, desde que voltou para o Brasil, fez parte somente de 2 ministérios, né? E eu sei que muitos que assistem isso passam por transições na vida, né? Se você quiser dar uma leve palhinha de como foi esse período de transição, de discernir a voz de Deus, de entender o próximo passo, né, em Deus. Sim, toda transição ela deixa marcas. Qualquer transição, se você sai da adolescência, se é uma criança e vai para a adolescência, você fica com marcas. Eu vou te citar uma marca agora, se eu estiver errado, me corrija. Você é criança e só brinca. Aí você se tornou adolescente. Você tem responsabilidades. A sua mãe começa a te exigir coisa que não exigia lá atrás. Aí você sai da adolescência e se torna um jovem. Era somente um estudo na escola, era mais tranquilo. Agora tem uma faculdade. E dentro da faculdade eu tenho responsabilidades que eu não tinha lá atrás. Eu saí, não sou mais jovem, agora eu sou um adulto. Essa transição me deixa marcas. Porque o adulto não faz mais o que quer, o adulto faz o que precisa. Perfeito. Então, fazer o que precisa significa assumir responsabilidade.
Por que nós estamos na geração mais infantilizada que já existiu na humanidade? Porque é um monte de adulto vivendo como criança, querendo fazer o que quer e não o que precisa. Terceirizando a responsabilidade. Exatamente. Então, assim, cara... E isso é muito comum também na igreja, né? A gente vê irmãos falando, não, meu ministério é tal e eu só sirvo em tal ministério, né? Enquanto muitas vezes a gente está precisando de ajuda em outros ministérios, em outras situações, e a gente confunde com... não é fazer por aquilo que queimamos, mas é queimar por aquilo que precisamos fazer, né? Então Deus, o que eu preciso fazer? É isso que eu vou queimar por fazer, né? Sim. E compreender que a nuvem, ela se move. A forma, e isso não significa que você está fadado a fazer o que você faz para sempre. São transições que aperfeiçoam quem você precisa ser em Deus. Exemplo, a minha história de vida. As minhas experiências no futebol, elas acrescentam absurdamente hoje no meu ministério. O amor por nações, a minha capacidade gerada por Deus, de olhar com compaixão o povo que sofre quilômetros e mais quilômetros de distância de mim. Isso é uma graça. Porque quantas pessoas eu conheço que estão mais preocupadas com o umbigo do que com a própria família, a igreja local, a comunidade local, pessoas do convívio, do dia a dia. Então, assim, Deus me permitiu, através das minhas experiências, olhar para fora com amor e compaixão. Então, toda transição deixa marca. Então, não queira que as transições da sua vida elas sejam tranquilas. Isso não vou dizer utopia, porque Deus pode fazer. Sim. Porque Deus faz o que Ele quer. Mas a grande maioria, as transições, por vezes, elas alinham o nosso coração a ter expectativas únicas e exclusivamente em Deus, para nos ensinar a não caminhar por afeto, mas caminhar por propósito. Então, tem ministérios que vão pedir suas amizades. Mudar, transicionar de ministério, pode pedir sua amizade. Não, mas como assim? Cara, se Deus quiser te levar para Moçambique, isso significa deixar amigos, deixar família. Então, Deixar assim, país, cultura. e essas transições, elas marcam. Sim. Mas nada pode te preencher tão profundamente como responder a um chamado. Quando Deus te chama, Ele te chama para ser completo. Por mais que a renúncia possa doer, o resultado que vem ali na frente é o que te preenche. Que a gente fala sobre o princípio da semeadura. Que provavelmente se tu não tivesse renunciado, continuasse no futebol, hoje tu não seria tão feliz e bem sucedido de vida. É isso. E eu da que importância eu ouvi de muito. servir bem a igreja local, né? Porque hoje o Igor atua basicamente como um itinerante pastor, sim. mas por muitos anos ele se dedicou integralmente à sua igreja local. E não apenas uma ou duas vezes por semana, mas servindo com afinco realmente a sua comunidade, né? Porque uma situação que vemos hoje em dia é a gente desejar os confins da terra sem a gente desejar a nossa Jerusalém, né? A nossa Judéia, a nossa Samaria. Então, o Igor é uma prova viva que realmente Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra é uma prova viva que a igreja local não é simplesmente algo que te puxa para trás, mas é uma catalisadora para aquilo que você vai viver fora dela também, né? Como que tu conheceu essa organização? Cara, por incrível que pareça, ela me conheceu. Olha só. Eu ainda servia como pastor e Deus ele promove, né, o que for necessário para que a gente Só pro nome da... para que a gente desfrute de certas coisas que fazem parte do propósito. Então eu tinha um amigo em comum que marcou um jantar com o diretor da organização. E dentro ali dessa conversa é como se os propósitos estivessem ligados, assim, sabe? Então não foi nada... eu fui conhecer e aí então surgiu o ponto. Gostei, quero sair da minha igreja. Foi Deus que fez com que a organização me conhecesse no momento completamente assim... eu posso dizer, não foi nada programado. Simplesmente Deus produziu aquilo e começou a gerar um crescimento nessa semente onde os frutos estão sendo manifestos hoje, assim, sabe? Então, sobre a questão da igreja local, todo missionário ele precisa ser missional. Tem vizinhos nossos que precisam tanto quanto crianças na África. Perfeito. Tem um evangelista, João, esqueci agora o
da 99 não é 100. Ah, o João Paulo. O João Paulo, que ele Mandei fala isso. isso, cara. Querido. Tu é missionário, tu já tem no coração, tem um chamado, mas tu só quer exercer esse chamado se for na África, no Nordeste, num país diferente, nos Estados Unidos. Mas nunca começa assim, sempre começa na tua casa, na tua escola, no teu trabalho. E se tu for seguindo esse passo a passo, tu vai chegar lá no lugar onde Deus vai te enviar. E a importância da fidelidade a Deus nos pequenos detalhes, né? Aquele que não é fiel na casa, como será na igreja. Aquele que não é fiel dentro da igreja, como será, né, em outros lugares, né? A fidelidade E a o Deus, nosso né? coração, ele está sempre movido pelas nossas ambições. E às vezes, é incrível quando o salmista fala assim, o som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. A gente não tem a capacidade de revelar o estado do nosso coração. Então a gente precisa do Espírito Santo para entender as motivações que nos movem. O que tem atraído os meus olhos é realmente servir ou é eu ter uma experiência transcultural para alimentar minha vontade de conhecer um outro lugar ou ter a experiência de conhecer algo que eu já vi alguém conhecendo? Então é extremamente importante a gente pedir para que o Senhor avalie, para que a gente viva a oportunidade no tempo de Deus, que pode ser a vontade de Deus. Sim. Mas a vontade de Deus precisa ser da forma e no tempo dele. E aí, desfrutar disso é ter convicção de que o Deus que envia é o mesmo que promove. Né? Tudo lhe será bem sucedido. Por quê? Porque estou fazendo a vontade de Deus. E só para terminar aqui, sobre essa questão de ter convicção de que Deus está à frente de tudo. O texto está em Josué, fala muito comigo quando Josué ele vai para a batalha, para a conquista da terra da promessa. Eu fico imaginando a responsabilidade que Josué tinha de olhar para aquela situação. Cara, estou sucedendo aqui Moisés, mano, é uma baita responsa, é uma personalidade de liderança que é exemplar para todos nós, em diversos quesitos. E aí vem Josué nessa responsabilidade, e ele chega e fala, cara, agora tem que ser a hora, é o jogo da decisão, preciso resolver, eu sou faixa aqui, não tinha os 12 espias lá? Cara, foi a mim que ele escolheu, né? Sou eu que tenho uma visão diferente dos outros, então agora tem que acontecer. Aí ele vai com aquele ímpeto, prepara todo mundo, e quando ele está entrando, o que acontece? A palavra vai dizer que aparece um anjo do Senhor. Tire as sandálias dos teus pés, porque essa terra é santa. Mas como assim? Quem é você? Você está indo em favor de quem? É dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí, pastor Igor, na linguagem de hoje. Amigão, eu sou príncipe do exército do Senhor. Essa resposta para mim, sabe o que ele está dizendo? Amigão, tira a sandália, se santifica, porque quem está vindo comigo é você. No reino de Deus, ninguém nunca faz nada sozinho. No reino de Deus, sempre Deus vai à frente e a gente serve com amor e gratidão ao que Deus está fazendo. E aí, quando eu entendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo algo que Deus quer que eu faça. Então, quando Deus chama Josué, ele está falando o seguinte, é o que eu quero, mas você vai servir o meu sonho. Não é Deus indo comigo, como a galera fala, Deus está comigo. Não, Exato. Não, é você que tem que estar Exatamente. com Deus. Você tem que ir onde Deus quer ir. É exatamente isso. E aí, quando Josué vai, ele vai desfrutar de um sonho. Porque Deus, ele nunca fica aquém daquilo que a gente projeta. Porque os planos de Deus são bons e os meus são maus. Por mais que eu desenhe um projeto mais bonito, provavelmente no meio do caminho eu vou me machucar, eu vou pegar algum atalho que não vai me levar para um lugar de sucesso, mas Deus não. Por mais que existam momentos difíceis no processo, o fim é sempre de abundância e alegria. E aí Josué entrar naquele desafio sabendo que ali era o cumprimento da grande promessa. Cara, foram quantos e quantos anos que passaram, quantos e quantos líderes que passaram. Foi Josué que estava à frente do povo para falar, agora a gente vai conquistar a terra da promessa. Porque lá no começo ele acreditou. Exatamente. Era que não se apartava da tenda. Então, sobre questões ministeriais, não cabe
o que Deus não te deu. Para mim, a maior justiça de Deus é Deus te entregar o que você quer. Sabia? A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é Deus te dar o que você quer e não o que ele quer. Olha aí. A maior injustiça. Não. A maior justiça A de Deus. justiça. Porque eu creio que a justiça de Deus, ela abrange todos os âmbitos. Exemplo, quando o povo chega na Terra da Promessa. Eles chegam lá e é incrível a gente falar, pô, promessa guerreando, matando os outros. Promessa só Que entrega. promessa é essa? Pô, pega aí, tá tudo pronto aqui, tá Daí eu tô reservado. conquistando. Tá reservado, tá tudo pronto. Plaquinha, pertence a fulano. Não. Qual que é o contexto? Os cananeus, eles viviam uma idolatria, uma cultura de sacrificação de crianças. Era um ambiente completamente corrupto, onde Deus, por vezes, já tinha avisado que viria com juízo. Só que o juízo de Deus toca o injusto e toca o justo. Ele cumpriu a promessa de alguém, fazendo com que o juízo viesse sobre um povo que vivia no pecado e não quis se arrepender. Então, quando eu falo a justiça de Deus, eu falo que ela vai bater no injusto e no justo sempre. Então, aquele que está vivendo por justiça é aquele que vai desfrutar da graça e da misericórdia de Deus. Aquele que está vivendo a partir da injustiça, no juízo, ele vai desfrutar do castigo de Deus. Porque aí você fala castigo. É castigo porque a consequência natural é eu colher a semente do que eu planto. Sim. Se eu planto injustiça, eu vou colher a colheita inerente à semente que eu plantei. Ah, mas como assim? O que você está querendo dizer? Que a justiça de Deus, ela vai parecer injusta para aqueles que vivem na injustiça. Não é que Deus é injusto. Deus é tão justo que aquele que está vivendo na injustiça, ele é marcado por ela e acaba achando que ele está vivendo uma injustiça, mas não. É simplesmente a colheita da semente que foi plantada. E então, o justo, nesse meio tempo, muitas vezes vive esse processo de injustiça. Esse processo, mas entendendo O final. que o final é sempre um lugar de abundância em Deus. Perfeito. E isso fala sobre Amém. uma colheita territorial. Isso não é triunfalismo, isso é convicção no caráter de Deus. Sim. Porque tem gente, e aí tem um jargão popular, cristão, que as pessoas dizem assim, quem tem promessa não morre. Mentira, quem tem promessa morre. Vai lá ler os heróis da fé em Hebreus. Eles vislumbraram a terra da promessa, mas não entraram. O que significa isso? Que não importa o que eu passo nessa terra. Existe uma promessa num reino vindouro, onde naquele lugar não haverá choro, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, onde eu vou compartilhar da face de Cristo Jesus constantemente, eu vou viver uma vida de abundância territorial, espiritual, físico, corpo glorificado. Cara, eu vou viver tudo. Cara, um lugar onde o chão é de ouro. Irmão, sabe por que o chão é de ouro? Porque eu não vou mais ter um coração corrompido com os tesouros desse mundo. Aquilo que é importante para a vida presente, lá não vai fazer sentido, cara. Então o ouro pode ficar no chão. Porque o meu tesouro é viver e ver a face de Deus constantemente. Amém. Então, para encerrar, eu gostaria de te motivar. Uma palavra assim de 60 segundos para resumir aquilo que você quer falar para quem está assistindo, se você pudesse falar algo motivar específico. Diante disso que eu estou falando. Deus nunca fica aquém de qualquer projeto pessoal que você projete. Deus, ele sempre tem a capacidade de nos surpreender diante da sua experiência em ser mestre. Jesus, ele foi chamado de mestre inúmeras vezes na palavra. O significado de mestre é alguém que é detentor de qualquer saber e capacidade para fazer qualquer coisa. Isso significa que Jesus, como ninguém, sabe tudo o que você está passando e sabe fazer o que for necessário para que você viva uma vida completa nele.
Então, que em nome de Jesus, que você conheça o caráter desse Jesus que nunca fica devendo nada para ninguém. E aí, então, a gente para de viver uma corrida desenfreada para ser bem-sucedido, para ser valorizado por homens e começa a desfrutar de ser bem-sucedido pela identidade que nós temos em Jesus. E diante dessa realidade, nós vivemos aquilo que a palavra vai dizer, que jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pode pensar no que for, nada vai se comparar com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Só para agora finalizar mesmo, deixa aí para a galera que nos assiste uma indicação de um louvor e um livro. Pode ser um louvor atemporal, aquele louvor que, se eu te perguntar agora, um louvor, É o que tiver o que vier na cabeça na hora. Esse é tipo de Pode ser no pergunta que momento, você cantinho. nunca faz numa gravação. Tu não é daqueles, não, eu não sei se é TDAH, não sei qual é que é. Tu pede uma música, O cara fica. some, cara. Então vamos lá, 3 livros que te marcaram assim que... Não, vou na música, eu gostei, eu Não, vou no gostei. livro. Tá bom. Enraizados. Vocês já leram esse livro? Enraizado? Eu já ouvi falar, mas nunca li. Não. Gente, me fugiu o nome do autor. Se alguém puder buscar no Google aí pra nós passar pra galera. Gente, me fugiu. Tá na ponta da língua aqui, mas eu já vou lembrar. E um louvor. Deixa eu pensar em um louvor. Gente, são tantos, mas tem um que tem me impactado muito, que eu nem lembro o nome da música, mas que é o novo lançamento do Drops. Uhum. Que nesse tempo tem comunicado muito comigo. É uma música que é um lançamento. Também, se der para procurar aí. Poxa, não vou. O de Londrina, né? Eles São acabaram uma de bênção, lançar né? uma canção incrível. Isso é uma bênção. Naomi Novik, Enraizados, o livro. Não, acho que não é esse não, gente. É esse aí. Esse aqui, ó. Esse que o Rafa mostrou. Benny Webster. Benny Webster. E o louvor, o último E o lançamento do louvor. Drops daí. Pra nós já botar aqui pra galera. Esse livro fala muito sobre processo, sabe? Sobre você compreender os processos que Deus usa para te desenvolver raízes. Acho que todo cristão deveria ler esse livro. Legal. Cara, fundamenta muito esses processos que Deus faz de desenvolvimento de caráter, de alinhamento para que você tenha um coração manso e humilde como o de Jesus. Porque todo ministério que ele é desenvolvido sem uma estrutura em Deus, ele acaba sendo algo que te machuca, te fere e não produz fruto. Sim. Então Deus ele sempre procura primeiro enraizar para depois erguer, sabe? Perfeito. Assim como raiz. E o louvor, deixa eu ver aqui. Drops, de onde que é essa? Londrina. Londrina. Aqueles que tem o canção de Se Não É, sabe? Sim. Cara, muito bom, muito bom. Não vou cantar aqui, que senão a É, gente não, perde a por audiência. favor, fecha o microfone do Face se ele for cantar. Não cantar no tempo, Algo não. bem maior. Algo bem maior, Sim. banda Drops. Já segue a indicação. Glória a Deus, galera, é isso aí. Podemos? Podemos. Gente, glória a Deus. Se você assistiu até aqui, por favor, deixe seu comentário, né, seu like, compartilhe, né, como a gente pregou aqui, um evangelismo que começa com o seu vizinho, com o seu amigo. Então, compartilhe essa palavra. Igor, suas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, por favor. Igor com Y, ponto Thade, Thade, no Instagram. Facebook é a mesma coisa. E eu acho que é só isso. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Nos vemos no próximo episódio. E foi uma alegria ter você até aqui. Isso aí, Até mais. valeu, Deus galera. abençoe. Valeu, Igor. Mano, obrigado, viu? Glória a Deus, hein?